Então, boa noite a todos. Esta é a aula do dia 23 de agosto de 2021. Continuamos na pandemia e nossas aulas estão sendo feitas virtualmente. A nossa irmã Leda vai fazer a oração de abertura. E assim, vamos nos concentrando, vamos nos ligando ao nosso anjo da guarda, ao nosso mentor espiritual. Vamos assim agradecendo a oportunidade de hoje para mais um aprendizado. Vamos pedindo a Deus que ilumine a nossa mente, o nosso coração, e vamos rezando a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Leda. Abre o Evangelho no capítulo 13. Que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. É o item 7, convidar os pobres e os estropiados. Disse ainda àquele que tinha convidado: quando deres algum almoço ou jantar, não convides nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos, para que depois eles te convidem por sua vez, e te retribuam o que receberam. Mas, quando fizeres um banquete, convida os pobres e os estropiados, os coxos e os cegos. Serás feliz, porque eles não têm menos meios de retribuir-te. Porém, serás recompensado na ressurreição dos justos. Um dos que estavam à mesa, ouvindo estas palavras, disse-lhe: feliz daquele que comer o pão do reino de Deus. Lucas. Quando fizeres um banquete, disse Jesus, não convides teus amigos, nem os pobres e os estropiados. Essas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se buscar sua essência. Certamente, Jesus não quis dizer que em lugar de seus amigos, é preciso reunir em sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem quase sempre era figurada, e, para homens incapazes de compreender as nuances delicadas do pensamento, era preciso imagens fortes, produzindo o efeito de cores berrantes. O fundo de seu pensamento revela-se em suas palavras: serás feliz, porque eles não têm meios de retribuir-te. Isto é, não se deve fazer o bem esperando algum retorno, mas somente pelo prazer de fazê-lo. Para fazer uma comparação viva, disse: convida para teu banquete os pobres, pois sabes que estes em nada poderão retribuir-te. Não é preciso entender por banquete as comidas propriamente ditas, mas a participação na abundância que desfrutais. Essas palavras, entretanto, podem também ser aplicadas num sentido mais literal. Quantas pessoas só convidam à sua mesa aqueles que podem, como dizem, fazer-lhe a honra, ou que podem convidá-los por sua vez? Outras, ao contrário, têm satisfação em serem honradas com a presença de seus parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não tem esses entre os seus? E isso, por vezes, sem parecer, prestar-lhes um grande serviço. Aqueles que fazem isso, sem ir buscar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Mas se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem dissimular o benefício através da sincera cordialidade. É isso aí. Cadê a Ana? Ana. Ana. Por que demorou para entrar? A Ana entrou, né? Sim. Boa noite, Oi, gente, boa noite. Boa noite. Desculpa o atraso,
Tá uma operação de guerra aqui na frente da minha casa, tentando pegar um gatinho dentro de um carro. Ah, meu Deus. Ó, a Cristina acaba de pegar um gato que eu vi. Que lindo. Carinho dele. Então vamos lá. Vamos. Você está desculpada porque você sempre chega antes, viu, Ana? Ah, então tá bom, de ser obrigada, viu? Nada. Vamos lá, nós estamos no capítulo 12 da perfeição moral. As virtudes e os vícios. Eu não estou mostrando para vocês, né? Eu vou mostrar. Senão depois vocês falam. Eu não estou vendo. Tá. Não estou vendo. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes própria as vence? Só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam e suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. Devidas lhes são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Como ainda estás longe da perfeição, tais exemplos vos espantam pelo contraste com o que tendes à vista, e tanto mais os admirais, quanto mais raros são. Ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra o que entre vós representa a exceção. Em todos os pontos deste mundo, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos os habitam. Isso é nos mundos superiores, tá? Lá, uma só intenção maligna seria a monstruosa exceção. Eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na Terra, quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Então, ainda estamos no caminho, né? Postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como um objeto de cobre, a douradura, e não resiste à pedra de toque. Vocês sabem por que ele citou esse exemplo aqui? Não. Não. O ouro, para ele se impregnar, quando você fala que é banhado a ouro, né? Antes é preciso ter um banho de cobre, porque o ouro ele vai se prender ao cobre. Se for um outro metal, ele não se prende, tá? Então, por isso que ele usou essa analogia, né? Tem uma coisa que fala que... eu não lembro, que fala... Ai, eu esqueci. Derreter o ouro. E quem falava muito isso era o Paulo Coelho, num dos livros dele lá, que ele falava que a pessoa se transforma, de ver a transformação de cobre para ouro, de ouro para cobre, uma coisa assim. Não lembro. Os alquimistas eles sempre procuraram transformar os outros metais em ouro, né? Mas não conseguiram. O ouro ele reage com muito pouca coisa. Por isso que ele é ouro. Quase nada consegue destruir o ouro. Se não me engano, tem um produto, água rasa, alguma coisa assim, não lembro. Tem um nome, água alguma coisa, que consegue corroer o ouro. Então, por exemplo, nos garimpos, né?
Para eles aglutinarem o ouro, eles usam o mercúrio, por isso estão poluindo, inclusive, os rios. O que o mercúrio faz? É um catalisador. Ele reúne todo o ouro, mas ele não se mistura com o ouro. Então, quando você reúne o ouro, que eles colocam o maçarico lá, o mercúrio, como ele é mais leve, ele acaba evaporando. O que sobra é ouro puro. Então, da mesma forma, o ouro, para ele se colocar, ele se fundir com outro metal, ele precisa ter o cobre. Ele consegue, com o cobre, ele consegue ficar preso. Não sei se existe uma reação. Com o cobre existe reação porque quando a gente pega a liga do ouro, quando fala que é ouro 18 quilates, o ouro 1000 que eles falam, ouro puro, é 24 quilates. Isso. Quando fala que é ouro 18 quilates, ele tem 1/4 de cobre e 3/4 de ouro, né? Tem também ouro português, que eles falam que é ouro 14. Isso. Então seriam 14 partes de ouro e 10 partes de cobre. Por isso que ele é mais avermelhado, inclusive. Isso, a minha mãe tem umas peças assim de ouro português, ele parece que é meio... ele não é tão a cor do ouro assim, né, dourado, ele é um pouquinho... Parece que é um pouquinho mais escuro. Ele é mais avermelhado, né? Isso mesmo. Se você colocar perto do ouro puro, que é um amarelo dourado, você vai ver que ele é mais avermelhado. Você olha, quem não conhece fala que não é ouro, né? Ouro tem. Que eu olho assim, você fala, nossa, isso é ouro, porque ele fica mais avermelhado mesmo, é uma coloração diferente. Tem até, antigamente, uma vez eu dei um colar para minha esposa que ele tinha 3 cores no ouro. Um deles era uma das tranças, né, era um ouro trançado, eram 3 linhas trançadas assim. Uma delas era mais avermelhada, a outra era uma cor assim, parecia meio esverdeado, não sei o que tem ali. Mas são ligas do ouro, né? Tá bom, então. Então, vamos lá. Então, postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Realmente, aquelas pessoas que só olham para o próprio umbigo, né? São as que a gente pode dizer que são as mais egoístas, né? Só olham o seu interesse pessoal. O resto é o resto. O interesse pessoal dele tendo sido atendido, o resto pouco importa, né? Frequentemente, as qualidades morais são como no objeto de cobre, a douradura, que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais, que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinarem um progresso, nem sempre suportam certas provas. E, às vezes, basta que se vira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. Tem uma historinha. O pessoal trabalhava no centro espírita, né? E uma senhora trabalhava fazendo refeições no centro espírita. Mas a primeira vez que o interesse pessoal dela a vontade dela não foi satisfeita, ela já abandonou tudo, né? Então, tem muita gente que acha que fazer o bem é fazer do jeito dela. Se tiver que ser de outra maneira, ela não faz o bem, ela não vai se dedicar àquilo. Infelizmente, muitas pessoas ainda pensam assim, né? Quando você chegar, ao invés de fazer a comida, você for lavar a louça, o trabalho que você está tendo é o mesmo, né? Se você for servir as pessoas, é o mesmo trabalho, às vezes até um trabalho melhor, porque você vai conversar com essas pessoas, você vai dar atenção a elas. Então, nem sempre aquilo que a gente julga que é o melhor que você pode fazer, que é o mais importante, né? Eu faço a comida é o mais importante. Às vezes, para aquele que está recebendo, o mais importante é a conversa, o respeito que ele está recebendo. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fosse um fenômeno, né? Realmente, se vocês assistirem aquele filme da Madre Teresa de Calcutá, vocês vão ver que ela colocou o interesse ao próximo acima de qualquer coisa dela. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário,
demonstra que encara de um ponto de vista, de um ponto mais elevado o futuro. Então, desapegar dos bens materiais é já um princípio que a gente está dando passos corretos em direção ao nosso crescimento espiritual. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem utilidade real, por eles não saberem dar emprego criterioso. Tem algum merecimento essas pessoas? Tem o do desinteresse. Então, foi o que acabamos de falar aqui em cima, né? Desapego às coisas materiais. Então, se a pessoa tiver desinteresse, já tem alguma coisa de bom. Porém, não o do bem que poderiam fazer. Então, ela pode suplantar, não só ter desinteresse, mas fazer mais bem do que simplesmente demonstrar que não tem interesse pelas coisas materiais. O desinteresse é uma virtude, mas a prodigalidade refletida constitui sempre, pelo menos, falta de juízo. Então, vamos supor que eu receba uma herança e não mostre interesse por essa herança. Recebi um bem imóvel e eu acabe deixando esse imóvel se destruir, não vou usar e não permito que outras pessoas o usem, né? Aí é como ele diz aqui, a prodigalidade refletida constitui sempre, pelo menos, falta de juízo, né? Além de eu não fazer o bem, permitindo que outra pessoa usufrua daquele bem, eu estarei fazendo o mal, porque esse bem, com o tempo, ele vai acabar se deteriorando, né? A riqueza, assim como não é dada a uns para ser aferrolhada num cofre forte, também não é a outros para ser dispersada ao vento. Representa um depósito de que uns e outros terão de prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que poderiam ter estancado com o dinheiro que deram aos que dele não precisavam. Então aí vem a responsabilidade da riqueza, né? A gente tem que saber usá-la de uma maneira correta. Nem sempre usando essa fortuna para dar esmola, a gente vai estar fazendo o maior bem que a gente poderia. Se a gente usasse a fortuna para criar empregos, e isso daí você proveria essas pessoas por muito mais tempo do que simplesmente distribuir o dinheiro e não fazer nada com ele, você vai contentá-las por um mês e o resto elas terão que correr atrás outra vez. Eu acho, Dirceu, que a pessoa, quando ela nasce rica, eu acho que é uma das maiores provações. É quando ela tem muito dinheiro. Eu acho, para mim, assim, pessoalmente, que eu acho que é uma provação muito grande. Você tem que pensar fora, assim, daquele mundo de riqueza, mundo de poder, mundo de você poder comprar o que quiser, entendeu? Eu não sei, para mim, eu trago isso para mim, que as pessoas ricas estão passando pelas maiores provações, porque eu acho que é muito difícil você crescer espiritualmente, assim, quando se tem muito dinheiro. Não sei, é um pensamento que eu trago comigo, né? Daqui a pouquinho nós vamos chegar numa pergunta aí que ele faz uma comparação de uma pessoa que nasceu rica e uma pessoa que ficou rica. Logo a gente chega nessa pergunta. Tá bom. Merecerá a reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que lhe seja levado em conta na outra vida, e que lá venha a ser melhor a sua situação, e essa preocupação lhe prejudicará o progresso? Essa pergunta aqui é bem interessante, né? A pessoa faz o bem, mas ela só faz o bem porque fala, bom, quando eu for para o mundo espiritual, eu vou ser reconhecido, né? Resposta dos espíritos: o bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Então, mesmo nessa situação que a pessoa faz o bem, mas ela tem interesse na vida futura, ser levado em conta o bem que ela fez.
mas também vai ser levado em conta que ela tinha interesse em fazer o bem. Se ela não almejasse alguma coisa melhor no futuro, provavelmente ela não faria o bem, né? Contudo, todos alimentam um desejo muito natural de progredir, para forrar-se à penosa condição desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será então um mal pensarmos que, praticando o bem, podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? Não, certamente. Aquele que faz o bem, sim. Então, se não certamente, essa pergunta aqui, né? Será então um mal pensarmos que, praticando o bem, podemos esperar coisas melhor do que temos na Terra? Não, certamente. Mas aquele que faz o bem sem ideia pré-concebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso, que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão, que, mais positivo, faz o bem com cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Então são as duas situações, né? Um faz o bem sem olhar a quem, sem esperar nada no futuro. O outro faz o bem pensando uma recompensa futura, principalmente no mundo espiritual, né? Quando está calculando alguma coisa. Não haverá aqui uma distinção a estabelecer-se entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo e o cuidado que pomos em corrigir-nos dos nossos defeitos? Concebemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia de que nos seja levado em conta na outra vida. Mas será igualmente indício de inferioridade emendarmos-nos, vencermos as nossas paixões, corrigirmos o nosso caráter com o propósito de nos aproximarmos dos bons espíritos e de nos elevarmos? Não, não. Quando dizemos fazer o bem, queremos significar ser caridoso. Procede como egoísta todo aquele que calcula o que lhe possa cada uma de suas boas ações render na vida futura, tanto quanto na vida terrena. Nenhum egoísmo, porém, há em querer o homem melhorar-se para se aproximar de Deus, pois que é o fim para o qual devem todos tender. A aproximação com Deus não é um objetivo, não um egoísmo, né? Ao passo que fazer ao bem ao próximo, pensando em aproximar-se de Deus, aí seria um ato egoísta. Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária neste mundo e devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Sem dúvida, é útil. Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Depois, o vosso espírito subirá mais depressa se já houver progredido em inteligência. Nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil. Todos, mais ou menos, contribuem para o progresso, porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. E porque, cumprindo que o progresso se efetue em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Então, quanto mais a gente souber, né, quanto mais conhecimento nós tivermos, melhor. Mesmo que seja um conhecimento, como foi dito ali atrás, sobre a parte material, né? Que também com ela a gente pode trabalhar em benefício do nosso próximo. A pergunta que eu falei para você: qual o mais culpado de dois homens ricos que empregam exclusivamente em gozos pessoais suas riquezas, tendo um nascido na opulência e desconhecido sempre a necessidade, devendo o outro ao seu trabalho os bens que possui? Então, a resposta dos espíritos aqui: aquele que conheceu os sofrimentos. Então, conforme você estava dizendo, aquele que nasceu rico e não sabe
os outros têm necessidade, muita gente acha que todo mundo tem as mesmas coisas que ele tem, que não tem dificuldade nenhuma, né? Então, esse aqui erra menos do que aquele que veio de baixo, conseguiu melhorar sua vida, mas depois ele se torna uma pessoa que só quer usar a sua riqueza em bem próprio, né? Então, mas eu penso assim, aquele que nasceu rico, ele também está sob Sim, sim, provação, ele também tem que se desenvolver espiritualmente, né? sim, sim. Eu acho. Aqui ele fez uma comparação, né? Ah, sim, sim, Você pegou entendi. duas pessoas ricas, Isso. né? Uma conhece o sofrimento, o outro não. Então, esse é mais desculpável do que aquele que conhece o sofrimento. Mas os dois estão errados. Eu acho que é mais difícil a progressão espiritual daquela pessoa que tem. Eu não sei, eu penso assim, não sei, pode ser que eu esteja errada, né? Também ele vai ter os momentos de sofrimento, também vai ter as dificuldades dele, como todo mundo tem, né? Porque não é só felicidade, né? Mas não sei, eu acho que seja um caminho mais difícil. Não sei por que eu trago isso comigo, não sei. Aqui ele fez uma comparação que as pessoas estão usando os seus bens pessoais em gozo pessoal, né? Usa só Ah, com ela. sim, sim, sim. Então, a atitude dos dois é uma atitude egoísta. É, Só que um não conhece o sofrimento dos outros. Ao passo que aquele que conhece deveria ter um pensamento um pouco diferente, uma atitude diferente. sim. Então, aquele que conheceu os sofrimentos porque sabe o que é sofrer. A dor, a que nenhum alívio procura dar, ele a conhece. Porém, como frequentemente sucede, já dela se não lembra. E assim não se lembra, né? Essa conjugação torta aqui é bom lá no Nordeste. Aquele que incessantemente acumula haveres, sem fazer o bem a quem quer que seja, achará desculpa que valha na circunstância de acumular com o fito de maior soma legar aos seus herdeiros? É um compromisso com a consciência má. A pessoa só quer acumular para ele acaba nem usufruindo, que vai ser o caso do seguinte. Figuremos dois avarentos, um dos quais nega a si mesmo o necessário e morre de miséria sobre o seu tesouro, ao passo que o segundo só o é para os outros, mostrando-se pródigo para consigo mesmo. Enquanto recua ante o mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer qualquer coisa útil, nunca julga demasiado que dependa para satisfazer os seus gostos ou as suas paixões. Essa seria um obséquio e estará sempre em dificuldade para fazê-lo. Imagine, porém, realizar uma fantasia, e terá sempre o bastante para isso. Qual o mais culpado e qual o que se achará em pior situação no mundo dos espíritos? O que goza porque é mais egoísta do que o avarento. O outro já recebeu parte do seu castigo, realmente. Juntou e não usufruiu, né? Acho que eu mandei no grupo para vocês uma mensagem aí de pessoas com mais de 50 anos, né? Acho que até a Cristina gostou da mensagem. Será Muito boa. Gostou, né? Mas Sim. fala bem isso aqui, a gente tem que, depois dos 50, tem que se preocupar mais com a gente, né? Ser um pouquinho egoísta, né? Porque a vida inteira a gente pensa nos outros. Eu não diria egoísta, eu digo usufruir mais, né? Se você só ficar pensando nos outros, é difícil, né? Sim, sim. Quando eu digo egoísta, quer dizer pensar mais na gente, menos nos outros. Não deixar de pensar nos outros, mas dando prioridade a nós. Isso aí. Será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem? Isso aqui é interessante, né? A maioria das pessoas que eu conheço, que costumam jogar na loteria, que costumam jogo do bicho, todos esses jogos aí, jogos de azar, né? Eles têm um desejo de fazer o bem, né? Se eu ganhar, a pessoa já tem
planejado como vai gastar o dinheiro, né? Tanto assim que se ela ganhar no outro dia deve estar pobre, porque se fizer tudo aquilo que ela fala que vai fazer, realmente não vai usufruir nada. Então, é justamente o tema dessa pergunta, né? A pessoa cobiça a riqueza para que depois ela possa fazer o bem. Tal sentimento é, não há dúvida, louvável quando puro, mas será sempre bastante desinteressado esse desejo? Não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal? Não será de fazer o bem a si mesmo em primeiro lugar e cogita aquele em quem tal desejo se manifesta? Quer dizer, a intenção de todos é distribuir, se ganhar o prêmio, mas depois a gente vê que não é bem assim, né? A coisa muda um pouquinho e vai prevalecer essa segunda frase em negrito aqui, né? Ele quer fazer o bem a si mesmo em primeiro lugar. Depois acaba esquecendo os outros. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser de alguma utilidade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse é o meio de vos tornardes superiores a ele. Se lhe censurais o ser ávaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Uma palavra, fazei por maneira que se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio olho. É interessante esse tema aqui, que também tem no Evangelho. Eu acho que eu li um desses dias aqui da nossa aula, eu acabei lendo essa mensagem aqui. E a pergunta é a mesma, né? A pessoa que ela começa a estudar o seu semelhante, vê os defeitos do seu semelhante, e a resposta é sempre essa. Se for para a nosso crescimento espiritual, uma coisa que a gente vai ver nos outros, que a gente não queira fazer conosco, que a gente cometa o mesmo erro, isso é louvável. Se a gente fizer para ficar criticando a pessoa, isso é reprovável. Como também está da mesma forma lá no Evangelho. Incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público? Depende do sentimento que o mova. Se o escritor apenas visa produzir escândalo, não faz mais do que proporcionar a si mesmo um gozo pessoal, apresentando quadros que constituem antes mal do que bom exemplo. O espírito aprecia isso, mas pode vir a ser punido por essa espécie de prazer que encontra em revelar o mal. Como, em tal caso, julgar da pureza das intenções e da sinceridade do escritor? Nem sempre há nisso utilidade. Se ele escrever boas coisas, aproveitai-as. Se proceder mal, é uma questão de consciência que lhe diz respeito, exclusivamente. Ademais, se o escritor tem empenho em provar a sua sinceridade, apoie o que disser nos exemplos que dê. Essa aqui agora é boa. Alguns autores han publicado belíssimas obras de grande moral, que auxiliam o progresso da humanidade, das quais, porém, nenhum proveito tiraram eles. É a tal coisa, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ser-lhes-á levado em conta, como espíritos, o bem a que suas obras hajam dado lugar? A moral sem as ações é o mesmo que a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente, se não a fazeis dar frutos que vos alimentem? Grave é a culpa desses homens,
porque dispunham de inteligência para compreender. Não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher-lhes os frutos. Será passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? Pois que pode ter consciência do mal que pratica, do bem igualmente deve tê-lo. Então, não é censurável. A fim de saber se andou bem ou mal, pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus e, sobretudo, da lei da justiça, amor e caridade, é que poderá dizer a si mesmo se suas obras são boas ou más, que as poderá aprovar ou reprovar. Nós vamos ver mais para frente um texto de Santo Agostinho que fala justamente isso. Ele fala que todas as noites ele examinava todos os atos que ele teve durante o dia e via se ele teve alguma atitude reprovável. Então, a gente, tendo consciência do mal e do bem que a gente pratica, a gente vai estar consciente de... Geralmente, a gente não lembra as coisas boas que a gente faz. É muito mais fácil a gente relembrar os perrengues que a gente passou, as coisas mal feitas que nós fizemos, né? Então, nem sempre é fácil lembrar das boas ações. Se a gente começar a colocar isso em prática, a gente pode, com certeza, praticar ainda muito mais ações nesse sentido. Não se lhe pode, portanto, censurar que reconheça haver triunfado dos maus pendores e que se sinta satisfeito, desde que tal não se envaideça. Desde que de tal não se envaideça, porque então cairia noutra falta, que seria... Bom, aqui nós estamos vendo vícios e virtudes e vícios. A gente vai ver as paixões. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Não. A paixão está no excesso de que se acresceu à vontade. Visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Não se poderá determinar o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passa a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la, e que dá, em resultado, um prejuízo qualquer para vós mesmos, ou para outrem. Então, essa alegoria aqui é muito boa, né? Se a gente pega um cavalo, o cavalo que vai nos levar para onde ele quer, não adianta nada, né? A gente é que tem que conduzir o cavalo, não o cavalo conduzir a gente para onde ele quer. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Se o homem, porém, em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é, assim, um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E este excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota predominância do espírito sobre a matéria ou aproxima-se da perfeição. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim.
frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos entre vós fazem esforços. Isso aqui é um tema recorrente no mundo espírita, da religião espírita, né? A gente sempre está ouvindo que a gente tem que fazer a reforma íntima, né? Então, se a gente, como dizem os espíritos aqui, e com esforços insignificantes, a gente consegue vencer as nossas más inclinações. Então, para que a gente possa vencê-las, em primeiro lugar, a gente tem que conhecê-las. Vocês sabem uma maneira de conhecer uma má inclinação que você tem? Qual a maneira mais fácil de conhecer? Mas não sei, mais fácil, não sei não. Não. Também não. Também não. Quem que falou? Leda ou a Cristina? Eu e a Cristina, eu acho. Não. Então foi a Leda. Ou a Cristina. A Leda falou? Você sabe, Leda, ou não? Não sei, fui eu que falei. É você, né? E a Cristina também não. Eu falei também, não. Eu não falei nada, Dirceu. Inclusive, eu ia pedir até para tu repetir, porque o meu áudio está tão baixinho que eu não estou conseguindo ouvir algumas coisas direito. A pergunta é a seguinte: qual a maneira mais fácil de você saber se você pratica se você tem uma inclinação má? Se você tem um defeito? Se eu tenho defeito, é fazer uma autoavaliação. Olhar o que eu faço, se aquilo que eu faço vai ser bom para o meu próximo ou não. Acho eu que é isso, né? E qual a maneira mais fácil de você descobrir os seus defeitos? Os meus defeitos? Como é que é a maneira mais fácil? Sim. Sei lá, sendo honesta comigo mesma? Essa seria uma forma. Mas a maneira mais fácil da gente reconhecer os nossos erros são os erros que a gente acha nos outros. Se você acha que a pessoa é isso ou aquilo, provavelmente é porque você se recrimina. Aquele dedo que aponta para o outro tem 3 apontados para você, né? Justamente é um espelho, isso. Né? Na verdade é um espelho, né? A gente acha que se vê no outro, né? É o que mais incomoda no outro, é aquilo que a gente tem que se trabalhar. Isso mesmo. Não, na realidade é o contrário, é o que mais incomoda em você que você acha mais fácil no outro. Apesar que às vezes eu acho que há controvérsias nisso, sabe? Há controvérsias? Eu penso que assim, tem coisas que eu vejo numa pessoa que eu não me vejo tendo aquela atitude, mas é bom para a gente parar e refletir. Eu vou refletir melhor nisso. Não, eu digo o seguinte, às vezes, realmente, você vai ver, a pessoa tem uma atitude que você fala, essa atitude eu nunca teria, né? Mas eu digo o seguinte, quando você começa a achar, aquilo que incomoda muito, né? Vaidade. Aquela pessoa é vaidosa. Aquele outro é vaidoso. Aquele outro é vaidoso. Pode contar que é a coisa que você recrimina em você. Entendeu? Fulano talvez é egoísta. Talvez, por exemplo, a pessoa é vaidosa. Aí eu não sou vaidosa, eu acabo me punindo por não... como é que eu vou dizer? Não me cuidando. Não. Na realidade, eu estou abafando uma vaidade minha. Pode ser. Será isso? Pode ser. Se você começa a achar... Eu sei que eu sou vaidosa, então eu estou abafando aquilo, não me cuidando. Seria isso, mais ou menos? Pode ser. Ou então, o contrário. Você é vaidosa também e você recrimina nas outras pessoas, porque indiretamente, né, no seu alter ego, você quer se recriminar, né? Mas não consegue. Sei. Mas uma coisa para refletir. Como você falou, se aponta um dedo, você tem 3 voltados para você, né? Então, sim. Quando a gente aponta muito um defeito nos outros, vamos procurar olhar no espelho, olha, será que eu também não tenho? Entendi. É interessante que eles falam aqui que os esforços são muito insignificantes, né, que a gente consegue.
Depois que a gente Sim, consegue, é fácil. a gente fala, inclusive, você estava falando daquela questão de ajudar, a pessoa espera ter dinheiro para ajudar, quando na realidade a ajuda financeira é a mais fácil que tem. Sim. A mais difícil é aquela de você participar, botar a mão na massa e ir lá ajudar a pessoa mesmo, né? Ou quem está precisando. Eu E não participei. precisa ser com um serviço braçal, pode ser com uma palavra, pode ser com ouvidos, Sim. né? Às vezes só um olhar, né? Sim. Eu participei do Rotary durante 15 anos. Quando eu comecei a fazer parte do Rotary, a gente tinha uma série de ações que a gente fazia. Então, o Rotary ele tem um ditado que ele fala, é dar de si sem pensar em si. Né? E tem um outro que agora não estou lembrado, que é quase semelhante a esse daí. Mas as pessoas acham, o Rotary ele tem que ajudar as pessoas. Não. O Rotary, o princípio básico do Rotary é fazer com que as pessoas se ajudem. Então, por exemplo, a gente ia fazer coleta na porta de supermercados para ajudar as pessoas, né? Mas a intenção era que, com o nosso trabalho, a gente obtivesse alguma coisa e essa coisa fosse benéfica a um terceiro. Esse é o princípio básico. Só que a coisa foi evoluindo, que chegou uma época que qualquer ação que a gente ia ter dentro do Rotary, vamos dar tanto cada um, não sei o quê. Quer dizer, o pessoal já queria se livrar do problema e ninguém mais quis trabalhar, entendeu? Então, eu acabei saindo do Rotary porque eu fiquei desiludido com isso daí. Um caminho mais fácil, né? Sim, aí todo mundo, o Rotary, teoricamente, você não pode ter pessoas da mesma profissão dentro do clube. Você só pode ter depois que a pessoa se torna um sócio veterano. Para se tornar um sócio veterano são 15 anos. Então, por exemplo, eu era da área de TI, para que outra pessoa da área de TI entrasse, eu teria que ter 15 anos de Rotary e depois teria uma vaga aberta. Mas você pega médico lá, esse aqui é um médico pediatra, esse aqui é um médico oftalmo, esse aqui é um médico não sei o quê. Então, você vai tendo as várias especialidades e você vai tendo vários médicos lá dentro, né? E geralmente partia deles esse comportamento aí, vamos dar tanto cada um, né? E vinha aquela coisa, não, todo mundo é obrigado a dar, entendeu? Porque ele ia dar, todo mundo é obrigado a dar. Eu acabei ficando desiludido com esse negócio. Duas coisas, foi isso daí, um outro, tem o Rotary, ele tem o presidente, que é do clube, e uma série de clubes, eles têm um governador. Veio um governador em Mato Grosso lá que ele queria que aumente. Todo governador ele vai querer que aumente o número de sócios, né? Ele veio lá, não, fazer campanha, não sei o quê. Vocês imaginem que lá na minha cidade o cara não quis deixar o outro entrar só porque mexeu com a mulher dele. Mas eu sou bocudo para dar, né? Eu falei, bom, se não tem problema mexer com a mulher, traz sua mulher aí que eu vou mexer com ela. Pô, se isso daí não é motivo para o cara não querer que o outro entre no clube, vai colocar o cara dentro do clube para ficar mexendo com a mulher dele lá dentro depois? São uns pensamentos assim, é tudo a qualquer preço, né? Complicado, né? Eu acho que você tem que ter um comportamento moral, né? É o que se preconizava. Aí, Em qualquer lugar, né, Dirceu? As pessoas misturam as coisas. sim. Mas a pessoa, para cumprir o objetivo dele, aí não tem empecilhos, né? Qualquer coisa serve. Contanto que aumente, que eu saia daqui como governador, que é um ano só, que eu saia, aumentei tantos sócios no meu distrito. Aumentei tantos sócios no meu distrito. Então, eu acho que já acabou perdendo a finalidade. Mas tudo tem seus momentos, né? Então, vamos seguir aqui. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Então, qualquer coisa, peça ao seu espírito protetor e, como ele diz aqui,
é a missão deles, né? Mas tem que pedir com sinceridade. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitos ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Qual o meio mais eficaz de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Então, nós temos outro tema aqui, que é o egoísmo, embora já tenha sido tratado ali atrás, nós vamos vê-lo agora com mais clareza, né? Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Realmente essa frase aqui é muito bem clara, né? Qualquer defeito que a gente tem, a gente vai ver que tem uma ponta de egoísmo por trás dele, né? Seja vaidade, seja ganância, seja o que for, a gente sempre vai estar tendo um pouco de egoísmo, né? Se eu sou ganancioso, é que eu quero para mim. Essa é uma forma de ser egoísta, e assim por diante. Vem do ego, né? Sim. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendo, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Realmente, quando nós vimos essa lei de justiça, amor e caridade, já falava do egoísmo lá atrás, né? E a gente percebe que é a chaga da humanidade atual, né? O pessoal só está pensando no seu próprio umbigo, só olha para o seu próprio umbigo e o resto é o resto. Então, precisamos pensar em mudar as nossas atitudes para que, com o nosso exemplo, a gente consiga também influenciar os outros, né? Tem uma propaganda que está passando aí, você é seu vizinho, você é seu vizinho, você é seu vizinho, aí o vizinho acaba também aderindo a andar de bicicleta e assim por diante. O outro leva a cesta no mercado, né? Eu pensei nisso quando eu vi ontem na televisão, o pessoal nos países, né, colocando barreiras os muros para os refugiados do Afeganistão. Aquilo me doeu tanto. Eu falei, gente, são pessoas que precisam de abrigo, são pessoas que precisam de ajuda. Nossa, aquilo me doeu tanto, né? Colocarem muro, colocarem guardas, colocarem cercos, né? Saber que as pessoas vão morrerem ali, vão morrer se não tiverem ajuda, né? Nossa, é muito doído isso, muito, muito, muito. E não é o Os pai pais só, né? jogando os bebês pelo arame farpado. Nossa, você viu? Para os americanos, né? Os soldados americanos. Poderem salvar as crianças, né? Para poder salvar os filhos deles. Ai, olha. Eu fui muito doida. Acho que o pior foi ver. É muito triste isso. Isso, né? Aí. Ai, não sei. Foi muito doído aquilo. Eu falei, pessoal, fala tanto de Hitler, que foi um genocida, que foi não sei o quê, né? E estão vão matar milhões de pessoas porque simplesmente não vão ajudar, né? Não vão abrir as portas, não vão. Se todo mundo ajudasse, pegasse um tanto de refugiados, cada país, né? Nossa, é muito triste. Muito triste. É verdade. Não é fácil, não. Duro foi como os Estados Unidos saíram de lá, né? Porque
quem causou todo esse problema foram os Estados Unidos. Sempre Se eles tivessem planejado melhor uma série de coisas, essas pessoas poderiam começar a sair antes também, né? Em plena pandemia, muita gente que saiu para fazer visita não pode sair do país porque agora não aceita retorno porque está tendo a pandemia. Nos Estados Unidos tudo tem um interesse econômico, né? Ele vai nos países que economicamente para ele é interessante, né? Se eles ou politicamente. O erro deles ou politicamente, isso. Se ele sair. Foram ter saído antes dos civis. Eles tinham que ter tirado primeiro a população para depois os soldados terem saído. Eles deixaram tudo para trás. Eles deixaram armamento. É um interesse. Algum interesse político eles têm, porque eles entram num país somente por interesse, ou por dinheiro, ou político, entendeu? Alguma coisa deixou de interessar para eles que simplesmente saíram de lá. Eu acho que ali foi um erro de estratégia muito grande. Porque o pensamento do Biden foi o seguinte: bom, eu vou atender o meu público local, vou tirar os soldados de lá, trazê-los para casa. Tá? Por outro lado, o dinheiro que os Estados Unidos investiram no Afeganistão, as armas que eles deram, né, estavam achando que estava na mão do exército do país. Na realidade, eles já estavam transferindo essas armas para o Talibã há muito tempo. Tanto assim que não teve resistência nenhuma, só tem que seria um estado lá, que hoje, pelo que eu vi aqui, eles estão cercando esse estado inteiro, e foi o pessoal que resistiu à invasão russa, que resistiu ao próprio Talibã. Então, o resto tinha uma corrupção muito grande no governo, né? E foi muito fácil o Talibã chegar na cidade, tomar todas essas cidades aí e chegar na cidade. Então, o erro de estratégia americano foi muito forte. Eles não estavam por dentro do que estava acontecendo no país. É complicado, mas é muito triste ver essa situação. Sim. Ver as pessoas que sabem que aquele que foi colaborador do exército americano, se ele ficar lá, ele vai morrer, né? Sim, sim. Mas os países criaram essa barreira, né? Impedir que... Aí são os vizinhos, né? Que é o Paquistão, a Turquia. E a Grécia, que faz divisa com a Turquia, também já está fazendo, porque se eles atravessarem a Turquia, não passam pela Grécia, e aí vai, né? Que todo mundo vai tender a ir para a Grécia, porque a Grécia faz parte da comunidade europeia, a Turquia não, né? Então, infelizmente, cada um vai estar olhando o seu próprio umbigo. É o que a gente tá vendo aqui, né? É aí que fala, né? Um egoísmo de uma imensidão muito grande, né? Sim. Mas a gente já viu acontecer com os sírios, já viu acontecer agora com o Afeganistão, e vai ver acontecer com os africanos. Exatamente, com a população que atravessa, você imaginar uma pessoa andando um país inteiro, com fome, com criança, sabe? E as pessoas não estenderem a mão, não ajudar, nossa, é muito triste. Vamos voltar aqui. Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Pois necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então, aí a resposta dos espíritos para a gente. Tudo isso que a gente está vendo é uma questão de educação. A educação hoje é feita com nacionalismo, né? A gente defende aquela bandeira, defende o pedaço de terra, ainda tem arraigado esse pensamento na gente, né? A gente não vê que quanto mais a gente dividir, mais a gente pode multiplicar. A Europa, eu estive na Espanha no ano 2000, e a Espanha, na época, dizia que ela precisava de 130 mil imigrantes por ano para que eles pudessem manter a assistência social deles, né? A previdência social, a aposentadoria dos seus aposentados. Então, precisavam que entrasse 130 mil estrangeiros por ano, mais a população deles,
para que essas pessoas que estavam entrando pudessem sustentar toda a parte de previdência. Hoje talvez seja até mais, porque deve ter aumentado a população. Então, esse pensamento de que o estrangeiro, de que o imigrante, ele causa problema, né? Que ele vai vir aqui para disputar um emprego comigo, isso daí não existe. A pessoa vem, ela acaba somando. A gente vê todas essas pessoas que chegaram aqui, esses imigrantes, tanto sírios quanto o próprio Afeganistão, já tem alguns aqui, todos eles não vêm aqui para tirar o emprego de ninguém, eles vêm aqui, montam seus negócios, criam, de alguma forma, eles começam a trabalhar, começam a produzir e geram riqueza, né? Geram riqueza para o próprio país, porque começa a recolher impostos e assim por diante. Então, a gente tem que mudar esse pensamento aí. Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? É exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal. Porém, ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade mesma. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo como de suas outras impurezas. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade. Há muito mais homens assim do que supondes. Apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, porque não haverá 10? Havendo 10, porque não haverá 1000? E assim por diante. Realmente, algumas pessoas já conseguem fazer parte dessa minoria aí que está mudando, né, que já está depurando seu egoísmo, que já está pensando mais no próximo do que em si mesmo. Longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? A gente ainda vê acontecer isso aqui é bem atual, né? Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o amparo, e não o opressor do fraco, e não mais serão vistos homens a quem falta o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar. Então, talvez a gente esteja passando nessa fase, né? O egoísmo está produzindo muito mal e talvez isso seja um alerta para todos nós, né? A gente tem que começar a pensar no todo, não só em nós mesmos, né? As pessoas que não querem tomar vacina, por exemplo, estão pensando só nelas. Esquecem que para viver em sociedade você tem que pensar no todo, né? Tem muitos, né, que estão morrendo porque não tomaram a vacina, né? Sim. Muitos. Quer dizer, além de perder a vida, podem ter contaminado várias pessoas, né? Eu estava vendo, até a semana passada eu comentei que nos Estados Unidos as crianças... Minha filha estava comentando que no norte as pessoas que fizeram parte lá do norte, na guerra de secessão. Se você pegar aqueles sulistas, eles não querem tomar vacina. Teve até um problema, ele ameaçaram o governador da Flórida de morte, porque ele estava querendo obrigar as pessoas a tomarem vacina, que é o estado que está com maior calamidade nessa parte de vacina, é o estado da Flórida. Ele foi vaiado, recebeu ameaça de morte, porque queria obrigar que todos se vacinassem. Então, tal coisa, né? A pessoa não vê o mal que ela pode causar ao próximo. Ela tem o seu direito, né? Exatamente. Assim, a pessoa pode até ser contra, sei lá, por alguma coisa, mas não está pensando no outro, né? Não está pensando no outro. Que muitas vezes o outro é dentro da sua própria casa, né? Sim. E isso foi uma coisa que foi muito batido com essa epidemia, né?
que o direito individual é superado pelo direito coletivo, né? Então, pelo bem maior que é o coletivo, eu posso obrigar a pessoa a tomar vacina. A coisa que o Bolsonaro quis seguir o pensamento americano lá, ninguém é obrigado a tomar vacina, ninguém é obrigado a tomar vacina, mas o direito, ele fala que o direito individual ele é superado pelo direito coletivo. Sim, sim, e as pessoas vão na onda dele, né? Sim. Na onda dele, só que é muita gente que tem dificuldade de ter um plano de saúde, né? Não pensam nisso, né? Ele tem uma saúde de ferro, ele é atleta, né? Se acontecer alguma coisa com ele, ele tem Ele tem assistência, do primeiro mundo, né? Quem segue ele nem sempre, né? Você pode ter certeza que quando ele pegou a Covid lá, não foi a cloroquina que salvou ele, não. Ele ficou bom muito rápido. Isso aí foram outras drogas. E eu achei interessante que quando foram vacinar a mãe dele, trocaram a vacina, deram Coronavac para a mãe dele, né? Ficou doido. Não, mas na época acho que só tinha Coronavac, estava começando a AstraZeneca, né? E ele quis dizer que a mãe não tomou a vacina, né? Como ele dizia, não tomou a vacina. E aí fala, não, ela tomou a vacina sim. O pior é que a Coronavac, o governador garantiu que se você tomasse a vacina, você ficaria, no máximo, uma internação, né? E a gente está vendo as pessoas morrendo, e ele garantiu que isso não ia acontecer. E agora, eu estava escutando o jornal, o bloqueio total da Europa, Canadá, ninguém entra quem tomou a Coronavac. Eu vi isso e ninguém também. explica o porquê disso. A minha amiga, ela foi para o Canadá, para a casa da filha dela, né, que ela foi fazer um tratamento lá, que ela teve um AVC, ela tomou Coronavac, mas ela teve que ficar em isolamento, 14 dias em isolamento. Então, isso. mas agora, se você for para a Europa, você tem que, como é que eles falaram? Você só pode ir depois de 14 dias que você tomou a vacina, mas não vai entrar quem tomou a Coronavac. Eles deram isso hoje. O bloqueio está sendo na Europa inteira e no Canadá, mais acho que a Austrália, uma coisa assim. Então, agora quem tomou não entra, entendeu? Porque as pessoas estão ficando doentes, estão morrendo, estão passando. E ninguém explica isso. Ninguém está explicando. Mas na Europa, essa variante Delta aí, mesmo pessoas que foram vacinadas estão pegando também. Você está tendo... vamos ver. Vamos esperar. A Coronavac está sendo estudada, porque algumas vacinas já tiveram autorização, né? A AstraZeneca, Pfizer, não, a única que foi autorizada até agora foi a Pfizer, foi autorizada hoje. Então, até então, todas as vacinas eram... Como que é? Elas são experimentais. Não, a da Pfizer foi reconhecida hoje como definitiva. Não, a da Pfizer, mas a Coronavac é experimental, foi a primeira. Sim. Coronavac, AstraZeneca, todas elas são experimentais. Eu, na minha opinião, feita a toque de caixa, eu não queria ter tomado, mas acabei tomando. Eu fui a única aqui de casa que tomou a Coronavac. Meu marido tomou a AstraZeneca, o meu filho tomou a da Pfizer. E o prefeito aqui está convocando o pessoal de 16, 17 anos para tomar a vacina. A Anvisa não liberou. Eles não estão liberando. Aqui é Pfizer. Mas aí tem que ser Pfizer. A minha filha tem 16 anos, ela tomou da Pfizer. Então, mas o meu menino também, ele tomou da Pfizer, mas o pessoal não está liberando nenhuma, só da Pfizer. Ele não está liberando nenhuma outra para essa faixa etária. Entendeu? É porque só a Pfizer fez o estudo. Fez o teste. Fez todos os estudos para poder ser liberada até 12 anos. As outras estão ainda em estudo. E a Coronavac, pelo que eu li, ela está em estudo, como teve da Pfizer, como teve da AstraZeneca, para poder ser aceita nos outros países.
Ainda Sim, ela não precisou. foi feita a terceira fase, ela não chegou na terceira fase ainda. Entendeu? Pelo que eu li, a Coronavac ainda não chegou na terceira fase. Não, Eles fizeram um estudo, parece que da segunda, concluíram, mas a terceira ainda não. não, a terceira fase que é quando aplica. Já tá, no Brasil nós estamos na terceira fase, ela foi aplicada no Chile. O Chile tem estudos que fizeram com esse pessoal que tomou. Mas vamos esperar. Tem muita fake news no meio desse negócio aí em relação à vacina e tem uma briga política muito grande aqui. Que a gente pode saber. Exatamente. Então a gente tem que Aí eu só sei que eu não separar o posso joio ir para a do trigo. Europa. Não posso. Tá? Não vou poder ir para a Sim, Europa, por e enquanto. quem se Tá, recusa a tomar é egoísta, tá vendo? é por aí, vamos lá. Qual o meio de destruir seu egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é o mais difícil de desenraizar-se porque deriva da influência da matéria. Influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se para cujo entretenimento tudo concorre. Suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espírito vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ele levado a ocupar-se consigo, mais do que com os outros. Sirva de base às instituições sociais, às relações legais do povo a povo e de homem a homem. O princípio da caridade e da fraternidade, e cada um pensará menos na sua pessoa. Assim, veja que outros nela pensaram. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato, em face do atual extravasamento do orgulho, do egoísmo. Grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que, de contrário, absolutamente lhe não agradecem. Principalmente para os que possuem essa virtude, é que o reino dos céus se acha aberto. A esse, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos. Pois, em verdade, vos digo que, no dia da justiça, será posto de lado e sofrerá pelo abandono, em que se há de ver todo aquele que em si somente houver pensado. Fenelon. Eu achava que esse nome aqui fosse grego, Fenelon. Na realidade, ele era francês. Ele viveu uns 2 séculos antes de Kardec. Louváveis esforços, indubitavelmente, se empregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. É um mal real, que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal. Procure-se em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que, ostensivamente ou ocultamente, excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará, então, destruí-las, se não totalmente, de uma só vez, ao menos parcialmente, e o veneno pouco a pouco será eliminado. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem.
A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los. Do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro pensar-se que, para exercê-la com proveito, basta o conhecimento da ciência. E acompanhar, assim, o filho do rico como do pobre, desde o instante do nascimento, e observar todas as influências perniciosas que sobre eles atuam, em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que os dirigem, observando igualmente com quanta frequência falham os meios empregados para moralizá-los, não poderá espantar-se de encontrar pelo mundo tantas esquisitices. Faça-se com moral o que se faz com inteligência, e ver-se-á que, se há naturezas refratárias, muito maior do que se julga é o número das que apenas reclamam boa cultura para produzir bons frutos. O homem deseja ser feliz e natural. É o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra e pesquisa as causas de seus males para remediá-los. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento magoam, a que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, a que o obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho, enfim, a que do amigo faz inimigo, ele compreenderá também que esse vício é incompatível com sua felicidade. E, podemos mesmo acrescentar, com sua própria segurança. E quanto mais haja sofrido por efeito desse vício, mais sentirá a necessidade de combatê-lo, como se combatem a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. O seu próprio interesse a isso induzirá. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Caracteres do homem de bem. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito de que lhe cumpre usar para o bem. Dessas não se envaidece por saber que Deus, que lhes deu, também as pode retirar. Se sob sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para lhes levantar a moral, e não para os esmagar com seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros, e se lembra destas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Respeita, enfim, em seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos lhes sejam respeitados. Muito bem. Conhecimento de si mesmo. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo
Isso aqui foi dito por Sócrates. Recebemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um reconhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Aí vem aquela resposta de Santo Agostinho que eu comentei anteriormente. Fazia o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me reconhecer e a ver que em mim precisava de reforma. Aquele que, todas as noites, evocasse todas as ações que praticara durante o dia, e inquirisse de si mesmo o bem ou mal que houvera feito, rogando a Deus e a seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Sobre se fizestes outra coisa que feita por outrem, censurariais. Sobre se obrastes alguma ação que não osaríeis confessar. Perguntai ainda mais. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém? Ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificarias se praticado por outra pessoa. Se a censurarias noutrem, não a podereis ter por legítima quando fores o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação da sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejam divertidos com mais franqueza do que o faria a um amigo. Perscrute, conseguintemente, a sua consciência, aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros, e eu vos asseguro que a conta deste será mais avultada que a daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio despertar na outra vida. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam o repouso na velhice? Não constitui esse repouso objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbados sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Se haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta exatamente é a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais o futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções, e cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com este objetivo é que editamos o Livro dos Espíritos, de Santo Agostinho. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas, se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúdo a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitássemos.
unicamente por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que uma máxima, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Aquela exige respostas categóricas, por um sim ou um não, que não abrem lugar para qualquer alternativa e que não outros tantos argumentos pessoais. E pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma de bem ou de mal que existe em nós. Muito bem. Acabou. Achei que tinha mais coisa. Então, acabou o texto de hoje. Eu separei um outro texto que eu vou colocar no WhatsApp para vocês, que comenta sobre os temas que nós estudamos hoje. Tá? Bem interessante. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Tudo bem. Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma certeza? Ai, a dúvida se chegaremos lá um dia. Com Dia certeza, chega, né? com certeza nós vamos chegar. Não sei quando. Exatamente, né? Porque o espírito é imortal, né? Então, um dia a gente chega lá. Agora, daqui a quantas encarnações, não sei, né? Só depende de nós, né? É verdade. A gente tem que começar a colocar em prática aquilo que a gente estuda. Né? Às vezes eu penso assim, eu tiro muito por mim, né? Às vezes eu falo assim, ai meu Deus, eu tô progredindo. Aí na primeira prova, assim, a primeira coisa que passa, você tropeça e fala, ixi, não, vou voltar pro final da fila de novo. Vou eu pegar não mais um aprendi pouquinho. nada. Assim, quando você fala assim, ai não, já aprendi. Que nada, deixa eu ir lá pro fim da fila de novo. Vou pegar mais um pouquinho. É isso aí. Mas a gente vê que não mudou muito da época de Kardec para hoje, né? É verdade. As coisas continuam bem parecidas. Você está falando muito, Meire. Ai, tô ruim de falar. Uma tocinha daquelas que coça a garganta aqui, que tá... Bichinho do ranhado. O tempo inteiro. Então tá. De novo, credo, até medo. E aí, quem vai fazer a prece de fechadura? Uma só, sem briga. Eu faço. Cristina? Vamos lá. Faço. Vou Vamos desligar. agradecer à espiritualidade amiga, aos nossos mentores, Jesus, Mãe Maria, pela oportunidade de mais uma semana, pela oportunidade da aula de hoje. E vamos pedir para que a nossa semana seja uma semana de paz, de compreensão e de mais amor pelo nosso próximo. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E assim seja. Obrigado. Uma boa semana a todos. A todos nós, né? Isso aí. Boa Boa semana, noite, pessoal. semana. Até segunda-feira. Se Se Deus quiser. Já Até que a eu não vou próxima para a Europa mesmo, segunda-feira eu estou na aula de novo, Dirceu. Opa! Estou lhe esperando. Tchau, gente. Até segunda, gente. Esse grupo é um grupo de 6 na aula. É isso aí. Olá! Tudo bem?